Para a gente poder estudar o movimento circular, é preciso primeiro que você entenda uma coisa. Pensa numa circunferência. Essa circunferência tem um raio R. Se você pegar esse raio R e colocar exatamente sobre a circunferência, você vai criar ali um ângulo. Que ângulo é esse? Aqui você tem R, R, R. Se fosse um triângulo, ele seria um triângulo equilátero e aquele ângulo seria 60 graus. Mas aquilo não é um triângulo, você tem que fechar um pouquinho para ele virar fazer aquela curvinha. Então aquele ângulo é menor que 60 graus, ele vale 57,3 graus. Isso vai acontecer para qualquer circunferência que você faça. E esse ângulo, então, ele leva um nome muito característico chamado 1 radiano. Então, esse ângulo ele passa a ser chamado de 1 radiano. 1 radiano equivale a aproximadamente 57,3 graus. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse comprimento R e eu vou colocar de novo sobre outra circunferência. Então eu coloquei do outro lado da circunferência, completando. Então agora eu tenho mais um comprimento R, então eu tenho o comprimento 2R, eu tenho mais um ângulo de 1 radiano, então eu tenho agora 2 radianos. Vou colocar mais um R sobre a circunferência, então agora eu tenho 3R, e eu tenho também 3 radianos. Você está vendo ali que está faltando um pouquinho para fechar 180, porque é 57,3, então falta um pouquinho. Que pouquinho é esse? Que pouquinho de comprimento de R é esse? Esse pouquinho é exatamente 0,14 de R. Para ser mais preciso, 0,141592653589 de R. Ou seja, isso vai te dar um complemento daquela circunferência. Então eu tenho um R, 2R, 3,14R. E de ângulo eu tenho 1 radiano, 2 radianos, 3,14 radianos. Esse número, ele vai ser um número que pertence a qualquer circunferência, E aí, acredita-se aí que William Jones, em 1706, difundiu esse nome aí, mas ele ficou mais conhecido depois que Euler passou realmente a chamar isso, de π, que vem lá de perímetro, que diz aquele iniciozinho de perímetro P, então esse π ele é esse número. Então ele é exatamente essa divisão que acontece entre o perímetro e o diâmetro da circunferência. Mas aqui você consegue enxergar, tá vendo? Eu tenho aqui 3,14 de R. Então, por exemplo, se você tivesse esse pedaço de cima da circunferência, eu teria 3,14 R de comprimento, 3,14 radianos de ângulo. Se você pegar a parte de baixo, eu passo a ter o quê? 3,14 em cima, 3,14 embaixo, eu passo a ter 6,28 de R, ou seja, eu tenho 2πr. Então o comprimento da circunferência acaba sendo 6,28 de R aproximadamente, ou 2πr. E o ângulo passa a ser 6,28 radianos, ou 2π radianos, legal? E por que isso é útil, Vamos pensar assim. Pensa que você vai ter um objeto que vai se mover daqui para lá. Então ele vai ter percorrido uma distância, um ΔS. Ele vai ter um ΔS, uma variação de posição. Só que eu posso relacionar esse comprimento da circunferência com esse ângulo que eu chamo de ΔΦ, uma letrinha grega φ, e o delta para variação, através do raio. Por quê? Se o meu comprimento da circunferência ele é 2πr e o meu ângulo é 2π, radianos, isso quer dizer que eu posso substituir o 2π do comprimento pelo ângulo. Então, isso me diz que todo o comprimento de uma circunferência é o ângulo em radianos vezes o raio. Essa variação de posição ela pode ser relacionada com o ângulo. Ou seja, eu posso escrever que essa variação de posição é a variação do ângulo vezes o raio. Se você pegar essa equação e dividir pelo tempo, então você tem, de um lado, a nossa velocidade, que é ΔS sobre ΔT. E do outro lado você passa a ter a chamada velocidade angular. Então o que é a velocidade comum? É quando você divide distância por tempo. E o que é a velocidade angular? É quando você divide o ângulo pelo tempo. Esse ângulo sempre em radianos. Então, por exemplo, a vantagem da velocidade angular é que como o movimento circular ele se repete, ao completar uma volta você tem 2π. E aí o tempo para completar uma volta passa a ser chamado de período. E o período ele é o inverso da frequência. A frequência é o número de vezes que você faz alguma coisa. Então você acaba ficando com duas equaçõezinhas, ômega 2π sobre t e ômega igual a 2πf. Então, junto com v igual a ômega r, são as três equações, três fórmulas principais do movimento circular. E onde elas são usadas? Elas são usadas nas associações de polias. Nós temos dois tipos de associação de polias. Esse tipo aqui é onde você tem polias associadas por uma cinta, como se fosse uma bicicleta e a sua corrente. Então as polias têm raios diferentes, eles vão rodar presos naquela mesma cinta que não desliza. Poderia ser também duas engrenagens girando dente com dente, é o mesmo tipo de ligação. E são eixos diferentes. E essa ligação de baixo que você tem, que eles estão no mesmo eixo. Então isso é a parte importante para quem vai fazer um Enem, quem está preocupado aí com vestibular. Ou seja, quando eu associo polias desse jeito com
eixos diferentes, esses caras vão ter a mesma velocidade linear. Isso quer dizer que a frequência não é igual, elas dependem do raio. Então, quem tiver mais raio, né, vai ter menor frequência, vai rodar de uma velocidade angular menor. E quem tiver menor raio, né, vai ter uma maior frequência. Só você pensar, né, se a roda grande dá uma volta, a roda pequena vai dar uma volta? Não, ela vai dar mais voltas, né? E essas voltas são inversamente proporcionais ao raio. Então, quem tiver o dobro do raio vai ter a metade da rotação. Quem tiver 3 vezes menor o raio vai ter 3 vezes mais rotação. Enquanto que esses presos no mesmo eixo, eles vão sempre girar do mesmo jeito. E aí você tem algumas questões que só falam disso, né? Então, por exemplo, para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Para qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? As polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, 1 e 3 com frequências iguais, 2 e 3 com frequências diferentes, 1 e 2 com velocidades lineares diferentes, 2 e 3 com velocidades lineares em pontos periféricos. Bom, o que é interessante aqui é você notar que não precisa se preocupar se a velocidade da fita vai ser grande, vai ser pequena. É importante você entender assim, nessas opções o que está certo. Se ele tá a velocidade linear é igual, se a angular é igual, se a frequência é diferente, se a frequência é igual. É isso que você tem que notar na questão. Então vamos olhar aqui, eu vou desenhar aqui do ladinho, esse pedaço aqui do ladinho, para a gente ver como é que são as velocidades e as frequências desse tipo de associação. Vamos voltar lá. Então olha aqui, a gente tem, né, 2 tipos de associação. A gente tem aquela associação onde, né, você tem eixos diferentes, que é aquela associação assim, né? Bem mal o meu desenho, mas tudo bem. E aquela associação de mesmo eixo, tá? Nesse caso aqui, você vai ter a velocidade linear igual e a frequência inversa ao raio. Ou seja, quem tiver mais raio vai ter menos frequência. E esse tipo de associação, ó, as angulares são iguais. Logo, as frequências são iguais. Então, quando você olha para o desenho, por exemplo, montagem P, você vê que a polia 2, né, e a polia 3, elas estão no mesmo eixo. A mesma forma aqui, ó, na montagem Q, isso não mudou. A polia 2 também está no mesmo eixo da polia 3. Isso quer dizer que a frequência da polia 2 é igual à frequência da polia 3. Isso independentemente da montagem. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele fala na letra E, que, pois as polias 2 e 3 giram com velocidades lineares diferentes, e quem tiver maior raio terá menor frequência. Então, isso aqui já está errado, porque 2 e 3 tem que ter a mesma frequência, tá vendo? Aqui, novamente, ó, P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes. Já está errado também. Então, só com essas frequências iguais aqui, né, eu já eliminei, né, essa opção aqui da 2 e 3 e essa opção aqui da 2 e 3. Ficou com a D, B e A. Vamos começar, então, agora para olhar aqui qual é a diferença da montagem. A montagem aqui é que você tem, ó, vou até trocar de cor, né? Aqui, ó, você está ligando a 1 com a 2 desse jeito. Isso quer dizer que a velocidade linear da 1 é igual à velocidade linear da 2 nessa construção. E aqui não, ó, aqui você está ligando a 1 com a 3, né? Então a velocidade linear da 1 aqui é igual à velocidade linear da 3, tá? Então, por exemplo, vamos lá aqui na letra D, ó. Na letra D, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares. Não, na montagem P, 1 e 2 giram com a mesma velocidade linear, ó. Então isso aqui já furou, né? Isso aqui já está furado, né? Agora aqui, ó, na montagem Q, a polia 1 e 3, tá vendo? Esse aqui, 1 e 3, né, giram com frequências iguais. Não, as frequências vão ser inversas, ou seja, a frequência do primeiro com o raio do primeiro vai ser a frequência do terceiro com o raio do terceiro. Então, elas não giram com frequências iguais, elas giram com frequências diferentes. Só isso você eliminou as 4 últimas. Então, só pode ser a letra A, ó. Montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, exatamente isso. E a que tiver maior raio, né, vai ter menor frequência, ou seja, a polia 3 vai rodar, ela vai ter uma velocidade angular, né, menor, vai rodar mais devagar do que a outra, legal? Essa é uma questão aí do Enem. A outra
é essa aqui. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como o relógio. Ao construir um pequeno cronômetro, o relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes da engrenagem está representado no quadro. A frequência de giro do ponteiro... Bom, nessa outra questão, né, ele está mesmo tipo de associação, linear, angular, só que ele vai falar em dente. É muito interessante que, quando você trabalha com dente, você pode trocar o raio pelo dente. Por que você pode trocar o raio pelo dente? Porque isso, quando você constrói, por exemplo, a relação de velocidades lineares iguais, né, olha o que vai acontecer. Por exemplo, engrenagens que tenham a mesma velocidade linear, eu vou poder escrever que a velocidade linear do 1 vai ser igual à velocidade linear do 2. Só que a velocidade ela é ômega-r, então é ômega1 R1, que é ômega 2 R2. E esse ômega ele vale 2πf, então vira 2π F1 R1 é igual a 2π F2 R2. E aí eu posso notar aqui que eu tenho 2πr vezes F igual a 2πr vezes F. E o que é 2πr? É o comprimento da circunferência, que pode ser escrito em função dos dentes. É por isso que quando a gente fala em dente, a gente pode trabalhar com o dente como se fosse o raio. Ou seja, nesse tipo de exercício, usar o raio, né, usar o diâmetro, né, ele não faz diferença, né, porque você vai trabalhar direto com o valor. Então, assim, é muito comum ele usar dentes em vez de raio, mas você pode substituir pelos dentes sem problema, tá? Porque o número de dentes ele acaba sendo proporcional ao comprimento da circunferência, e é isso que a gente está usando aqui, legal? Então vamos dar uma lida no exercício aqui, ó. É por isso que nesse tipo de exercício a gente pode usar o número de dentes no lugar do raio. Então nós vamos ver qual parte que está igual em frequência, qual parte que está igual em velocidade, e isso a gente vai trocando até chegar no que a gente quer. Vamos lá fazer a resolução. A engrenagem A ela está no mesmo eixo do motor. Isso quer dizer que eles têm a mesma frequência. Então, a frequência do motor ela é igual à frequência da engrenagem A. Só que a engrenagem A ela está ligada, né, desse jeito aqui, ó, linearmente, né, eixos diferentes com a engrenagem B. Né? Então, A e B tem a frequência do A vezes o raio do A, que vai ser o dente do A, vai ser a frequência do B, raio do B. Agora, a engrenagem B e a engrenagem C estão no mesmo eixo, né? A engrenagem B e a engrenagem C estão naquela construção de mesmo eixo. Então, a frequência do B é igual à frequência do C. Agora, a engrenagem C, que é essa daqui, com a engrenagem D, está linear. Então, é desse jeito também. Então, vou escrever que a frequência do C vezes o raio do C é igual à frequência do D vezes o raio do D. E, né, o ponteiro está junto da engrenagem D. Né? Então, a frequência de D é igual à frequência do ponteiro, que é o que a gente quer descobrir. Né? Então, o que a gente vai fazer é sair trocando, né, os dentes, né, pelos raios. Né? A gente vai usar os raios como se fossem os dentes, né? E vamos substituindo os valores. Né? E ele diz que a frequência do motor é 18 RPM. Como a resposta está em RPM, não preciso nem me preocupar. Né? Então, a frequência do motor é 18, então eu vou poder escrever que a frequência do motor é igual à frequência do A, que é 18 RPM. Agora eu venho para esse segundo aqui. Então 18 vezes o raio do A. O raio do A vou colocar 24. É igual à frequência do B. O raio do B, olha lá, 72. Então aqui eu vou poder fazer já uma simplificação, né? Porque se você notar, se você sair dividindo aqui para fazer menos conta, né? 72 é exatamente 18 vezes 4. Então você pode simplificar aqui. Então 24 vale 4 frequência do B. Então a frequência do B, 24 sobre 4 vale 6 RPM. Como a frequência do B vale 6, a gente vem para essa agora aqui. Então a frequência do C também vale 6 RPM. Agora que a frequência do C eu já sei, eu venho para essa daqui. Então vai ficar 6 vezes o raio de C,
que é 36, é igual à frequência do D vezes o raio de D, que é 108, né? E se você notar aqui, ó, você pode simplificar o 36 com 108, né? Que vai dar exatamente 3, né? 3 vezes 36 dá exatamente 108, né? Então, o que você fica é que um 6 é igual à frequência de D vezes 3. Então, você acha a frequência de D, que vale 2, que é exatamente a frequência do ponteiro. Então, a frequência do ponteiro é igual a 2 RPM, que é a letra B, né? Uma outra forma de você fazer é não ir fazendo de um em um, é juntar tudo numa conta só. Vou apagar tudo aqui. A frequência do motor é FA, então vou escrever, ó, frequência do motor vezes o raio do A é igual à frequência do B, só que a frequência do B é igual à frequência do C. Frequência do C, raio do B, né? Então, substituir a frequência do A para a frequência do motor, frequência do B para a frequência do C. E frequência do C, ó, RC é igual a FD, RD, ou seja, a frequência de C é igual à frequência de D vezes RD sobre o raio C. Então, substituindo aqui, ficaria, ó, frequência do motor, raio de A, é igual a frequência do D vezes raio do D vezes o raio do B sobre o raio do C. Aí você só substituiria aqui. Então, frequência do motor, 18, raio do A, 24, frequência do D é o que a gente quer, que é a frequência do ponteiro, né? Raio do D, 108, raio do B, 72, dividido pelo raio do C, que é 36. Aí você vai ter que fazer também as simplificações, né? Então, ó, 108 com 36, que dá 3, né? Ó, 72 com 18, que dá 4. Então, você fica com 24 é igual a 12 vezes a frequência. Então, essa frequência vale 2 RPM. Que isso aí que eu fiz aí que eu não sei, né? 2 RPM, né? 2 RPM é uma outra solução. Legal, espero aí que você tenha gostado aí. Curte aí o canal e se inscreve aí. Valeu, um abraço.